Seja bem-vindo a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Cerveira, sou psicólogo e hoje gostaria de falar um pouco sobre hipnose, mais concretamente sobre que estilo ou que forma de hipnose é que é a melhor ou por onde é que as pessoas devem começar. Okay? Antes de aprofundar o vídeo, eu gostaria de dizer que aquilo que eu vou referir é, obviamente, no geral. Ou seja, a forma como eu vou falar é na generalidade e não de uma maneira muito aprofundada. Senão este vídeo tornar-se muito mais técnico e muito mais desenvolvido do que é suposto. Portanto, o que eu vou utilizar são termos muito gerais. Okay? Dito isto, vamos imaginar que vocês decidem tomar o passo de obter mais formação ou mesmo iniciar formação na área de hipnose. Ok? Para vocês faz sentido, já leram algumas coisas, já viram algumas coisas, estão interessados em querer aprofundar e querer saber e querer fazer mais. Então, por onde começar? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer-se que existe muitas variedades de ofertas hoje em dia no mercado em termos de formação em hipnose. Primeiro, eu gostaria de destrinçar dois tipos de formação: presencial e online. Que eu saiba, ainda não há formação em hipnose chamada B-Learning, ou seja, Blended Learning, que conjuga os dois tipos de formação, que é e-learning, que é online, e presencial. Portanto, que eu saiba, isso ainda não é feito. Eu próprio, enquanto formador na área de hipnose, aquilo que eu sempre privilegiei foram formações presenciais, portanto eu dou formações presenciais. Claro que para efeitos de pedidos específicos, como por exemplo pessoas que estão noutras cidades, estão longe e a deslocação é mais complicada, e sobretudo no período em que nós vivemos agora desta pandemia, consigo de alguma forma adequar-me a conseguir providenciar alguns conteúdos ou algumas formas online. Portanto, neste momento, as formações que eu estou a dar são online. Espero que brevemente, até ao final do ano, princípio do próximo ano, já consiga, pelo menos para casos individuais ou no máximo 2 pessoas, poder fazer presencial. Estas duas modalidades apresentam desafios diferentes. Em primeiro lugar, vamos ver a oferta online. Geralmente, a oferta online passa por vídeos, ou seja, cursos que são desenvolvidos ou gravados de forma profissional, quer sejam vídeos de cursos presenciais que estão a acontecer e, portanto, aquelas sessões são gravadas e depois são de alguma forma polidas e apresentadas como um curso online, ou são vídeos instrucionais que são criados, desenvolvidos de raiz com o propósito de serem enviados para a pessoa. Portanto, muitos dos cursos hoje em dia têm uma plataforma visual, ou seja, a
pessoa pode descarregar e tem acesso a vídeos. Esses vídeos passam por serem informativos, exploratórios, ou seja, que o formador está a dar-vos a matéria ou está-vos a falar sobre a teoria, a história, sobre os processos, portanto, uma coisa explicativa, mas também podem passar por vídeos demonstrativos, em que o formador está juntamente com outras pessoas e oferece demonstrações, ou então existe um processo de edição e o formador vai editar alguns filmes ou algumas gravações que tenha feito previamente em que se veja ele a fazer demonstrações. Portanto, o conteúdo dos vídeos passa muito por aí. Depois, alguns cursos podem ainda oferecer um suporte escrito, que seja em formato PDF, manuais, seja em formato de artigos científicos, dependendo do curso e da natureza do curso e de quem dá esse curso, ou então ainda pode ser apresentações de PowerPoint. Não vou entrar pela questão da certificação. Alguns cursos podem oferecer essa certificação. Muita dessa certificação é uma certificação de presença, ou seja, que ao estarem presentes completaram uma determinada formação. Outra formação pode eventualmente ser credenciada pela DIGERT, a entidade que regula a formação profissional. Ou então podemos estar perante formações ou cursos internacionais que deem créditos para entidades internacionais no caso de a pessoa estar inscrita nessas associações. Por exemplo, se for psicólogo e esteja inscrito, seja um membro da APA, a Associação Psicológica Americana, algumas formações internacionais dão créditos de formação da APA. Portanto, a certificação é um tema um bocadinho complexo de se estar a abordar, até porque não existe nenhuma entidade pública ou entidade geral que salvaguarde, que regule a utilização de hipnose. Obviamente que cada entidade, se ela pertencer a uma associação de hipnose, ela há de seguir os seus critérios para atribuir formação. Portanto, certificação é uma coisa complexa de se falar, já para não referir, não é, os títulos. Enfim. Portanto, essa é a oferta online. O outro lado é, obviamente, a oferta presencial, em que a pessoa está a passar pela experiência como formador. Essa experiência presencial poderá ser individual, no caso de ser uma formação particular, ou que o formador tenha uma pessoa, mas que ele não se importa de realizar. Tem alguns benefícios face à formação em grupo, mas também tem alguns pontos menos bons. O benefício de fazer-se uma formação individualizada é de irmos de encontro às necessidades específicas da pessoa, ou seja, apesar de nós termos um programa de formação, podemos adaptá-lo ou podemos ainda inserir algumas temáticas ou reforçar algumas temáticas que sejam mais importantes para o formando e para a profissão, para aquilo que ele vai fazer com hipnose, e isso é uma mais-valia. A parte menos positiva da formação individualizada tende a ser, obviamente, aquilo que se perde numa dinâmica de grupo, de poder usufruir das experiências também que as outras pessoas trazem, e sobretudo na parte demonstrativa ou na parte de prática, já que o formando individual
só pode praticar com o formador, também tem as suas mais-valias, mas também tem as suas menos-valias, enquanto que numa formação de grupo, obviamente, pode treinar com os seus colegas de formação e também passa pela experiência de treinar com pessoas diferentes, o que, naquilo que diz respeito à hipnose, é uma experiência muito positiva, já que todas as pessoas são diferentes e têm características diferentes. Portanto, a formação presencial tem, obviamente, esses moldes, já para não falar depois de todo o resto, que podem ser os materiais de suporte, também em formato PDF ou audiovisual, a certificação, lá está, muitos trazem. Alguns cursos ou alguns formadores podem eventualmente permitir aos formandos poderem de alguma forma gravar as formações. No entanto, tenham em atenção que para isso acontecer não só é necessário que todas as pessoas da formação, incluindo o formador, estejam de acordo, e terá que haver consentimentos informados escritos autorizando a gravação, quer seja de áudio, quer seja de vídeo, para propósitos específicos. Isto tem a ver com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, uma coisa que toda a gente tem que estar de acordo. Okay? E essas são as duas grandes modalidades de formação em hipnose neste momento. As mais-valias. Formação online. A mais-valia da formação online é, obviamente, ela poder ser feita ao ritmo da pessoa, sendo que pode haver sessões planeadas, e isto por chamadas de Skype ou Zoom, mas isso também pode ser planeado em termos do horário do formando ou dos formandos e do formador. Depois tem a ver com as questões de acessibilidade, ou seja, nós gastamos menos tempo e gastamos menos dinheiro a deslocar-nos a uns sítios para poder ter a formação, porque ela é online, e isso são grandes valias, especialmente para momentos como este que nós estamos a viver, mas também para quem está de longe, ou noutros países, ou em cidades afastadas e que não seja tão fácil a deslocação. E isso, obviamente, é uma mais-valia. As menos-valias para a formação online, especialmente a nível inicial e talvez um pouco intermédio, tendem a ver com, em primeiro lugar, a desvantagem de qualquer situação online, que é possíveis falhas na internet. A internet é uma coisa que flutua, portanto temos que ter uma boa ligação à internet, e mesmo assim, muitas das vezes os sinais caem, a internet pode cair, podem acontecer coisas como faltar a luz, etc. E a coisa fica em maus lençóis. Depois, também é necessário salvaguardar que a pessoa está em momentos de privacidade, ou pelo menos que não esteja a ser incomodada para poder prestar atenção à formação, isto se forem conteúdos gravados em formato de vídeo, ou mesmo se estiver a fazer uma formação online em tempo real, ou seja, chamada de Skype ou de Zoom, também deve garantir que ninguém vai incomodar ou ninguém vai passar ali, ou seja, ou filhos, ou alguns pedidos, ou telefonemas. Portanto, também achar o tempo e o espaço ideal também é um desafio. Depois, especificamente no campo da hipnose, para pessoas iniciadas / intermédias, eu diria que na minha opinião e na minha experiência, a formação online apresenta algumas limitações, no sentido em que existem aspectos, às vezes
muito pequenos e minimalistas que são fulcrais depois para a prática clínica ou prática médica ou desportiva, que seja, de hipnose, que são adquiridas num contexto presencial, mas que no contexto online é difícil. Já para não falar que, no caso dos vídeos, a pessoa obviamente pode voltar atrás e à frente, no entanto, se tiver dúvidas ou se houver algum passo que ela não perceba, não pode ter uma intervenção direta e perguntar: olha, pode-me explicar isto, etc. No caso de formação online em tempo real, o contexto online limita algumas das demonstrações ou algumas das formas de se poder demonstrar e formar pessoas no campo da hipnose. Portanto, aí também é uma grande é um grande problema. E, portanto, na minha opinião, a formação online no campo da hipnose, que é uma abordagem experiencial, assim como eu diria para muitas abordagens experienciais, é melhor quando a pessoa já tem experiência, já tem formação feita presencialmente e que de alguma forma queira aumentar ou melhorar ou fazer um refresh dos seus conhecimentos. Aí eu diria que a formação online pode ser um grande benefício. A formação presencial consegue colmatar essas questões naquilo que é a explicação e naquilo que é o treino, naquilo que é o desenvolvimento prático. Obviamente que as menos-valias é a pessoa ter que se deslocar ao sítio da formação, ter que organizar o seu tempo, despender o seu tempo, que muitas das vezes não pode ser acessível para muitas pessoas, especialmente aquelas que tenham dificuldade de deslocação e de ficar num determinado local, ou quem vive noutros países. Portanto, são estas duas modalidades. Agora, a parte mais importante que é, então aí, que estilo, que tipo de formação é que será mais adequada para quem está a começar ou quem quer aprender? Bom, em primeiro lugar, é fundamental a pessoa decidir ou perceber o que é que quer fazer com a hipnose, para que é que ela lhe vai servir. Ou seja, se estamos a falar na aplicação de hipnose num contexto médico, num contexto educativo, num contexto de terapia, num contexto desportivo, etc. Portanto, há que perceber primeiro qual é que vai ser a utilização, o uso de hipnose. Porquê? Porque é importante definir isso para depois nós podermos aprofundar as nossas escolhas. Eu diria que, por exemplo, se uma pessoa quiser utilizar a hipnose no contexto de psicoterapia, se calhar seria uma boa ideia procurar pessoas ou instituições que tivessem como formadores psicoterapeutas. Pessoas que têm uma formação em psicoterapia e formação em hipnose que utilizam essas ferramentas no seu contexto clínico, para além de terem, obviamente, a experiência teórica. Assim como, se eu for médico, se calhar vou tentar ir procurar um meio termo entre alguém que seja médico ou alguém que possa, eventualmente, formar pessoas para determinados contextos médicos específicos. Pronto. Portanto, perceber para que é que se utiliza hipnose. Depois, também termos noção do meio em que nós nos inserimos. Isto é, há muitas formações de hipnose que tendem a misturar muita coisa. Não só questões
técnicas, não só questões teóricas, mas também questões ligadas a crenças e valores, nomeadamente a ligação à espiritualidade e, na questão mais avançada, ao esoterismo. Eu digo esoterismo no caso de eu me estar a referir a TVP. E embora seja uma escolha pessoal de alguém querer conhecer ou querer familiarizar-se com a utilização de hipnose nessas diferentes abordagens, a questão é se depois isso faz sentido ou se é possível no contexto profissional. Porque uma coisa é conhecer-se ou adquirir-se uma ferramenta para desenvolvimento pessoal, outra coisa é depois utilizá-la como ferramenta prática. Por exemplo, profissões como a psiquiatria, a medicina, a psicologia, isto para dar alguns exemplos, não encorajam, muito pelo contrário, desencorajam a utilização de todas as abordagens que não tenham um suporte científico, um suporte de validade científica. TVP não possui essa validade. Portanto, todas as vezes que um psicólogo está a utilizar TVP na sua prática profissional, está a ir contra o código deontológico. Isso pode originar processos na ordem dos psicólogos e, dependendo da gravidade depois da situação, vamos imaginar que a utilização de TVP em terapia por parte de um psicólogo origina estragos, entre aspas, muito difíceis de reverter. Isso pode levar a outras questões legais. Portanto, saibam onde é que vocês se colocam para também poderem adquirir essas ferramentas. Ao fazerem isso, vocês vão sistematicamente ir eliminando sítios com base naquilo que elas ensinam, com base na vossa posição. Finalmente, começar por onde? Estilos. Bom, apesar do debate aceso que ainda hoje existe entre os métodos tradicionais ou os chamados métodos tradicionais experimentais de hipnose versus a abordagem ericksoniana, quais é que são mais eficazes, quais é que não são, quais é que se devem utilizar, a verdade é que neste momento não existe uma clara superioridade. Tanto abordagens ditas tradicionais, semi-tradicionais, diretas, como a abordagem ericksoniana, que é uma abordagem que se pode considerar mais clínica, mais indireta, mais permissiva, mais adequada ou podendo ser mais flexível a cada pessoa, ambas têm o mesmo grau de eficácia, ambas funcionam. Então, por onde é que uma pessoa se deve pegar? Bom, dependendo da utilização de hipnose na prática profissional, eu diria que o melhor a fazer seria estar nos dois lados. O que é que eu quero dizer com isto? Ter formação em métodos tradicionais, semi-tradicionais, experimentais, diretos e ter formação em abordagens ericksonianas. Porquê é que eu digo isto? Porque
Como eu disse inicialmente, ou quando eu estava a falar da formação, na mais-valia de se treinar com pessoas diferentes é que cada pessoa tem características específicas, tem condicionantes específicas, está a viver situações específicas e vê o mundo de uma forma específica. Ou seja, há a possibilidade de determinados métodos resultarem com muitas pessoas, mas não vão resultar com todas. Nenhum método. Então, a mais-valia é que o terapeuta consiga, de alguma forma, ser flexível para se adaptar às características da pessoa, tanto quanto possível. Ou seja, se eu tiver um grau de experiência, formação vasta e de flexibilidade, eu posso me adaptar a diferentes pessoas. Obviamente que posso chegar a um limite e aí eu posso pensar, ok, eu não sou a pessoa ideal, por mais que eu me consiga adaptar, não sou a pessoa ideal para trabalhar com este paciente ou para trabalhar nesta situação e então o melhor é reencaminhar. Não chegando a esse limite, eu diria que o terapeuta deve ser o mais flexível possível. Isso significa oscilar entre metodologias tradicionais, semi-tradicionais diretas e metodologias ou abordagem ericksoniana, que, em termos de utilização prática, clínica, é importante frisar isto, clínica, são abordagens que podem ser facilmente complementares. Na parte da investigação, já não é isso que se passa. Na parte clínica, são abordagens complementares. Portanto, ter uma formação à partida que consiga equilibrar estas duas abordagens seria o ideal. Em termos de início, eu diria que muitas pessoas poderão sentir mais facilidade em aprender metodologias tradicionais, semi-tradicionais, porque elas são metodologias estruturadas, faseadas, têm uma série de procedimentos e protocolos específicos que podem ser seguidos, um género de guião, como queiram chamar, e para pessoas que estão a aprender, esse tipo de metodologias pode ser mais eficaz ou mais fácil aprenderem, começar, versus a abordagem ericksoniana, que também tem uma estrutura, mas é uma estrutura que para quem está a aprender inicialmente pode ser mais complicada, quer em termos de perceber as fases, quer em termos de dominar todos os nuances de linguagem, que parte dos padrões são diferentes dos padrões tradicionais, semi-tradicionais, mais diretos, e portanto, para algumas pessoas pode ser mais fácil começar por processos mais estruturados, para depois, quando tiverem a segurança e interiorizarem o básico, o fundamental da hipnose, poderem explorar movimentos técnicos mais avançados, como metodologias ericksonianas. Também é importante perceber, finalmente, os conteúdos de cada curso, de cada formação. Ou seja, há conteúdos que se dizem ericksonianos, estilo Milton Erickson, mas depois, quando se vai aprofundar aquilo que eles fazem ou que dizem, não são puramente ericksonianos ou não são verdadeiramente ericksonianos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu já referi
noutros vídeos que as abordagens ericksonianas à psicoterapia e hipnose são mais vastas do que simplesmente um estilo ericksoniano de hipnose indireto permissivo. Existe mais do que isso. E esses cursos que se dizem estilo Milton Erickson, a única coisa que fazem é incluir essa permissividade e essas sugestões indiretas. Por exemplo, Milton Erickson foi uma pessoa que nunca colaborou com a perspectiva ou com a realização de regressões a vidas passadas. Regressões de idade sim, regressões a vidas passadas não. E há muitos sítios que se dizem estilo Milton Erickson, que se dizem ericksonianos e que depois ensinam abordagens de TVP, terapia de regressão a vidas passadas. Portanto, isso não é ericksoniano de todo. Dito isto, em conclusão, qual é que é a melhor alternativa? Cabe-vos a vocês perceberem quais é que são as vossas necessidades. Hoje em dia existe uma enorme oferta, muitas modalidades, existem pessoas que são competentes, outras menos competentes, mas isso cabe-vos a vocês, na experiência, a perceberem-se disso. Também é importante verem os currículos e as formações e as ideias dos formadores para saberem se isso coincide com os vossos objetivos ou não. Sobretudo, eu diria que não existe um estilo, não existe uma teoria, não existe algo que seja superior do que o outro. Obviamente que há pessoas que defendem com unhas e dentes as abordagens ericksonianas, há pessoas que defendem com unhas e dentes as abordagens experienciais, tradicionais, semi-tradicionais. A verdade é que ambas as partes, numa componente clínica, podem-se complementar. Por mais críticas que as abordagens ericksonianas tenham, e é verdade que têm, é indiscutível que, do ponto de vista clínico, vários aspectos funcionam e são eficazes. Assim como os estilos mais tradicionais. Fiquem bem, até à próxima, partilhem, subscrevem, protejam-se.